Mato Grosso é líder brasileiro na produção de soja, milho, algodão, carne bovina e etanol de milho. Um grande exportador e uma das economias mais fortes do país. Um estado que gera superávit e que realiza, hoje, o maior programa de investimentos em obras e ações da sua história. Tudo isso preservando 62% de seu território. É o lugar do planeta que mais produz alimentos e preserva o meio ambiente. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Jornal Valor Econômico. Hoje falando sobre alguns temas de extrema relevância, como a produção de alimentos, a preservação do meio ambiente, o turismo e a diversificação de negócios em um estado que vem se consolidando como um dos melhores lugares para se fazer negócio no Brasil. Hoje, nós vamos falar sobre as oportunidades em Mato Grosso, que vão muito além do agronegócio, setor no qual o Estado já é referência há muito tempo. E para falar sobre esse bom momento vivido pelo Estado, hoje nós vamos receber o governador Mauro Mendes, que em pouco mais de um ano de mandato já conseguiu dar um novo fôlego à economia de Mato Grosso. Também estarão conosco o secretário de Desenvolvimento Econômico, César Alberto dos Santos Costa, e o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, Gustavo Pinto Coelho de Oliveira. Lembrando que essa live é apresentada pelo governo de Mato Grosso e está sendo transmitida em todas as redes sociais do Valor. Então, não se esqueça de dar o like e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. E já dando início aqui à nossa conversa, governador, muito bem-vindo, obrigado pela presença hoje, é uma honra ter o senhor com a gente aqui. Para começar essa conversa, conta para a gente um pouquinho quais têm sido os principais desafios encontrados pelo senhor nesses primeiros meses à frente do governo aí do Mato Grosso. Boa tarde, Nicolas. Boa tarde a todos que estão conosco nesse momento, todos aqueles que estão aí, né, participando dessa Infolive e todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Olha, Nicolas, o desafio de estar à frente de um mandato público, ele é muito grande hoje no Brasil. Não só pelas dificuldades que qualquer cargo, seja um presidente, um governador, um prefeito de algumas das mais de 5.000 cidades brasileiras tem naturalmente, você tem a grande dificuldade nesse momento de conviver com esta situação que o Brasil passa, né? Primeiro da pandemia, que é algo muito diferente, novo, difícil, dolorido, e que tem demandado um esforço muito grande de todos os atores, e que, lamentavelmente, o Brasil bateu muita cabeça, nós tivemos muito encontro, desencontros, falas muito divergentes, e tudo isso tem levado a esse grave e terrível momento que nós temos vivido aí nos últimos meses. Além disso, a administração pública do nosso país é algo que precisa ser muito, mas muito bem repensado. Nós precisamos, né, um dia, alguém sentar em algum canto desse país, e esse canto é Brasília, no Congresso Nacional, e reescrever muitas leis, e muitas delas são leis que regem o funcionamento e os princípios e o dia a dia da administração pública do país. Às vezes eu falo em conversa muito informais, e me permita dizer aqui agora, que parece que algum dia alguém sentou em algum canto e planejou cuidadosamente a administração pública no Brasil para ela não funcionar bem. A burocracia é gigante. Para você fazer qualquer coisa é muito difícil, muitas amarras, muitos problemas. Isso amarra a grande maioria, e eu acredito, Nicolas, que a grande maioria dos gestores são pessoas de bem, bem intencionadas. E aqueles que são malandros, e nós sabemos que tem malandros, essa burocracia não pega, mas ela pega a maioria, e aí nós temos um país cuja administração pública, que cuida do nosso país, que cuida dos nossos estados, que cuida dos nossos municípios, amarrada, presa, lenta, decisões muito difíceis. Então, esse é o primeiro grande desafio que eu enfrento aqui no estado de Mato Grosso, tenho enfrentado nesses meses que eu tenho tido a oportunidade de estar aqui como governador desse belíssimo estado que é Mato Grosso. Mas, Nicolas, quando eu assumi aqui, nós tínhamos um grande desafio, que era reequilibrar as finanças do estado de Mato Grosso. Gustavo de Oliveira, que hoje é presidente da Federação das Indústrias, que está aí conosco, ele pode dar o seu testemunho, porque ele foi secretário da Fazenda durante um ano e pouco aqui,
e viveu de perto as amarguras de um Estado que tudo que arrecadava no mês não pagava as despesas do mês. Isso é desequilíbrio fiscal, é gastar mais do que você arrecada. E quando isso acontece, porque tem dois problemas crônicos. Um, na receita, que deve estar mal coordenada e mal calibrada, e outro na despesa, que também deve estar mal coordenada e mal calibrada. E quando nós entramos aqui, Nicolas, eu venho do mundo empresarial, venho da iniciativa privada, eu tenho alguma experiência aí, com mais de 30 anos de profissional de mercado e de empreendedor. Eu também tive a oportunidade de conhecer um pouquinho da administração pública, porque eu fui prefeito da capital por 4 anos. Tive um mandato de 4 anos, diga-se de passagem, não quis ir para a reeleição, por isso que foi de 4 anos, embora eu tivesse uma boa aprovação na época, e todos acreditavam que eu ia para uma reeleição, eu terminei o meu mandato e voltei para casa. E aí quis Deus, quis o destino, e o povo de Mato Grosso, eu acabei me tornando governador em 2018 e assumi 1º de janeiro de 2019. E naquele momento nós tínhamos aqui um estado que ele estava numa situação muito ruim. Eu peguei em janeiro, nós estávamos com o 13º atrasado, salários atrasados, a cadeia de fornecedores totalmente corrompida, atrasos de 3, 4, 6, 8 meses de atraso, repasse aos municípios, na saúde, por exemplo, 11 meses de atrasos daquilo que o governo do estado deveria repassar aos municípios. Obras, nós tínhamos quase 500 obras do governo do estado de Mato Grosso paralisadas. Então, esse é rapidamente uma radiografia. Então, isso impõe ao gestor muitos elementos que dizem o seguinte: olha, cara, ou você faz algo diferente, ou você vai ser dragado por essa situação ruim. E foi exatamente esse outro caminho que eu tomei, que nós tomamos aqui, de já em janeiro de 2019, entrar com 5 leis que começaram a modificar a história do Estado. E, para resumir, nós fizemos aqui leis que enfrentaram, que cortaram despesa, reduzir a máquina pública, sair de 24 para 16 secretarias. Nós enfrentamos o gasto público com muitas medidas. Nós criamos aqui, você tem uma ideia, Nicolas, uma lei de responsabilidade fiscal, a chamada LRF, que ela é mais rigorosa, muito mais rigorosa do que a LRF federal. E com essas medidas, nós controlamos aquilo que eu disse, que é a vertente da despesa. Mas, ao mesmo tempo, nós atacamos a receita, com o ajuste na tributação, na restituição dos incentivos fiscais. Nós cortamos incentivos fiscais indevidos, impróprios, e alguns deles foi confessado, não está sendo dito por mim, o ex-governador que por aqui passou, disse que comercializou esses incentivos para alguns setores. Nós cortamos, fizemos muitos cortes, combatemos sonegação. Isso permitiu, então, nós crescermos a arrecadação e diminuirmos um pouco a despesa. 2 anos depois, vamos falar janeiro, março, abril de 2021, mesmo com pandemia no meio do caminho, Mato Grosso fechou o ano passado com superávit de mais de 2 bilhões, 2,7 bilhões de reais. Nós tínhamos aqui uma trajetória de 2010 até 2018, foram exatamente 10 anos, 2009 a 2018, 10 anos de sucessivos déficits orçamentários, ou seja, o Estado gastava mais do que arrecadava durante 10 anos, sempre no vermelho. 2019 eu já inverti isso, e 2020 nós fechamos com grande superávit, ou seja, reequilibramos fiscalmente o Estado. Este ano nós vamos ter um grande investimento no Estado de Mato Grosso, nós vamos investir 15% da nossa receita corrente líquida. A União é menos de 0,5%. A maioria dos estados é 2%, 3%, 5%. Talvez poucos, eu não conheço a realidade de todo mundo, poucos chegam perto disso, ou estejam nessa casa de 2 dígitos do investimento em relação à sua receita corrente líquida. Então, os desafios foram grandes, as histórias que nós tivemos, os enfrentamentos que nós tivemos que fazer também foram grandes, mas os resultados têm sido maiores. E aí a população de Mato Grosso vai ganhar, a infraestrutura vai ganhar, a saúde vai ter muitas obras, melhoria na sua rede, a educação com grandes investimentos. Equilíbrio fiscal é isso, é você gastar menos do que você arrecada, fazer sobrar dinheiro para investir e devolver dinheiro para o cidadão, porque ele está cansado de pagar imposto nesse país e poucas vezes ver aí as coisas melhorando significativamente no nosso país. É muito bom ouvir um exemplo como esse, uma coisa que parece tão básica, para a população em geral.
a gente vê de fato aplicado aí, a gente tem uma esperança de que é possível que isso seja replicado em mais lugares, né, do país. Governador, agora, o Mato Grosso, ele já se consolidou como principal produtor agropecuário do Brasil, né? Qual que é a importância do Estado hoje, tanto para a economia brasileira, quanto para a segurança alimentar no Brasil e no mundo? Como é que vocês enxergam isso? A população em geral urbana não entende muito a importância dessa produção agropecuária. Conta para a gente um pouquinho. Olha, Nicolas, algumas pessoas já sabem, mas você tem razão, talvez grande parte dos brasileiros, eles não conhecem esse mundo agrícola, o agronegócio brasileiro. Antes de falar de Mato Grosso, a gente tem que reconhecer que o agronegócio, a produção primária, pecuária, né, a produção agrícola, ela está do Rio Grande do Sul ao Piauí, ela passa pelo Sudeste, pelo Centro-Oeste, ela alcança aí os estados amazônicos e os estados do Nordeste. É o grande setor da economia brasileira e talvez o único como grande setor que o Brasil é competitivo, ele é um player mundial com capacidade, com competência. Nós somos o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, nós somos o segundo maior exportador. Então, esse setor tem que ser mais reconhecido e mais respeitado pela população brasileira como um todo, porque é ele que tem salvado a nossa balança comercial ao longo de décadas, né, dos últimos tantos e tantos anos, é o setor que gerou superávit, é um setor importante para a economia brasileira. E aqui o nosso Mato Grosso, né, nesse contexto da importância que o agro tem para o Brasil, Mato Grosso é o maior estado dentre os 27 estados da nossa União. Nós temos aqui a maior produção de milho, a maior produção de soja, a maior produção de algodão, nós somos o maior produtor de carne bovina, o maior produtor de etanol de milho, que já é a segunda onda da industrialização, que já começou, né, há muitos anos, mas que ela ganha cada vez mais força, e o etanol de milho é isso. Nós já não só somos o maior produtor de milho, como já estamos transformando esse milho, agregando valor, e já somos o maior produtor de etanol, né, produzindo o DDG, que permite com o DDG, que é o subproduto, né, dessa fabricação de etanol a partir do milho, esse subproduto, essa sobra, vira uma grande proteína para a criação e confinamento do gado, e aí esse gado que era criado de forma extensiva, né, em grandes áreas, passa agora a começar uma parte disso, migrar para os confinamentos, para as áreas menores, com mais ração, com mais proteína, começa a sobrar mais área para Mato Grosso continuar crescendo na produção agrícola. Então, Mato Grosso, com muito orgulho, uma história que vem sendo construída ao longo de décadas, né? Praticamente 40 anos atrás, começaram aí essa agricultura mais tecnificada, foram centenas, milhares de brasileiros que largaram a sua origem, porque é um estado que não importa se é 40, 10, 20, 30, 100 anos atrás, um dia, né, chegou aqui de algum canto desse Brasil ou do exterior, brasileiros que vieram para cá, acreditaram aqui, venceram com muita dificuldade. Hoje é fácil, Nicolas, olhar para o agronegócio, esses caras estão ganhando muito dinheiro, mas ninguém sabe o pão que o diabo amassou, como diz no ditado popular, que eles já comeram, que já sofreram, e hoje sim tem uma economia agrícola aqui muito competitiva, muito tecnificada, muito competente, e que, né, já é grande, né, já é o maior do Brasil, mas essa não é a melhor notícia. A melhor notícia é que nós somos hoje, além de ser o primeiro, nós somos talvez um dos poucos estados no Brasil e uma das poucas regiões do planeta, importante que se preste atenção nisso, que pode dobrar nos próximos 10 anos a sua produção de alimentos, respeitando o meio ambiente, sem derrubar uma única árvore sequer na Amazônia. Então, é um estado abençoado por Deus, com um povo trabalhador, e é por isso que nós estamos aqui, né, nos transformando nessa potência agrícola, né, do estado, né, de Mato Grosso, e dando muito orgulho para todos nós e para os brasileiros. O senhor já me deu o gancho aqui para a minha próxima pergunta, né? Porque o senhor está falando aí, o estado de Mato Grosso já é líder em várias culturas, né? Líder em exportações, e mesmo assim o estado ainda consegue preservar mais de 60% das suas matas nativas. Governador, como que é possível produzir em alta escala e preservar o meio ambiente? E como é que
vocês vão fazer para dobrar essa produção aí, sem desmatar nenhuma árvore? Olha, primeiro, nós temos que reconhecer que o estado de Mato Grosso é um estado muito grande, né? Então, o estado tem mais de 900 mil quilômetros quadrados, é um estado que tem hoje, para ser mais preciso, 62% do nosso território está totalmente preservado. 62% do nosso território, Nicolas, está igualzinho Pedro Álvares Cabral encontrou há mais de 500 anos atrás. Está intacto, né? São florestas, são cerrados, são pantanais. É o único estado brasileiro que tem 3 biomas. Isso é muito importante. Então, ele tem biodiversidade, ele tem uma economia que ela evoluiu muito nos últimos anos. E isso aconteceu de uma maneira assim muito curiosa, né? E até é bom que a gente fale um pouco sobre isso, porque olha só, como é que pode? Nós estamos longe dos portos, nós estamos longe, né? E grande parte do que a gente produz, a gente manda para o Brasil ou manda para os portos para ganhar o mundo. Como é que nós conseguimos ficar tão competitivo? Porque dizem, tem um ditado que diz que dificuldades, elas geram habilidades. Então, como Mato Grosso estava muito longe, tudo era mais caro, tudo era mais difícil, quem veio para cá, e teve muita gente que veio, que não aguentou, que desistiu, que foi embora. Mas quem ficou, que resistiu, que lutou, ele desenvolveu uma capacidade, uma competência gigantesca, né, de produzir, de produtividade, né, modelos que foram dando certo, que foram se agrupando, pessoas que foram se profissionalizando, e hoje nós temos uma agricultura muito competitiva, porque essa dificuldade que nós tínhamos por estar longe dos centros consumidores e longe dos portos, ela exigiu que nós desenvolvêssemos aqui, que esses produtores desenvolvessem outras habilidades. E eles desenvolveram. E agora a logística começa a melhorar, as estradas são melhores, a ferrovia está chegando. Então imagina se com todas aquelas dificuldades os caras já fizeram bem, imagina com algumas facilidades que estão sendo construídas, que já foram construídas, que serão construídas, principalmente na área da logística. Nós vamos ter aqui uma economia agrícola ainda mais pujante. E aonde nós vamos crescer, Nicolas? Primeiro, nós temos um potencial enorme para crescer na produtividade. O Estado brasileiro, o Estado de Mato Grosso, a economia agrícola no Brasil, ela ainda, comparado principalmente com o maior player, né? A gente tem que comparar com os Estados Unidos, que é aquela só, vamos comparar com quem está lá embaixo, vamos comparar com quem está lá em cima. Os Estados Unidos, ele é um grande produtor. Então, lá ele tem, no milho, uma produtividade por hectare que chega a ser o dobro da brasileira. Então, nós temos um espaço grande para crescer na produtividade, que vem acontecendo ao longo dos anos, ano após ano, ela melhora no Brasil, tecnologia de semente, tecnologia no plantio, né? Um melhor processo e uma maior quantidade de adubo, porque as terras brasileiras, e grande parte delas, depende do adubo, como qualquer parte do planeta, mas aqui, notadamente. Então, isso vai melhorar a produtividade, com isso nós vamos crescer. Mato Grosso, ele produziu mais de 70 milhões de toneladas na safra agora, 2019, 2020, deve fechar esse ano acima disso. Nós acreditamos que nos próximos 10 anos nós temos condição de dobrar. E vamos dobrar isso, primeiro, com produtividade, com eficiência, com tecnologia, e vamos aumentar a área plantada, principalmente naquele fenômeno que eu falei, que é a conversão dessas áreas de pastagens degradadas, né, que já foram abertas há muitos anos para serem grandes áreas com criação de gado. Muitas delas são planas, têm toda a característica para o agro. Essas áreas estão sendo convertidas para o plantio e esse gado, em vez de ficar lá em 5 mil, 10 mil hectares, vai ser reduzido para 1.000, e aí você vai ter um sistema misto de confinamento, com pastagem, usando, né, muito daquilo que é produzido de proteínas vegetais. O DDG, essa sobra da indústria de etanol, é um exemplo disso. Então, nós vamos ganhar área, ampliar a nossa área de plantio, fazendo essa conversão de área degradada da pastagem para a agricultura. Então, não tenha dúvida, né, que nós vamos fazer isso respeitando o meio ambiente. E na parte de respeito ao meio ambiente, nós temos que dizer também que não é fácil, né? A grande maioria absoluta dos nossos produtores compreendem isso e respeita isso. Hoje o governo está com uma política muito dura de combate ao desmatamento ilegal. Nós sabemos que a grande maioria dos produtores concordam com isso, ajudam nisso e não praticam ilegalidade. Mas nós temos que reconhecer que existe uma pequena parcela que acha que as coisas
podem ser feitas como elas foram feitas outrora, há 10, 20, 30, 40 anos atrás. E não é bem assim. Hoje o Estado tem tecnologia, nós somos capazes de pegar em 24 horas qualquer desmatamento acima de 1 hectare que for feito de forma ilegal. E aí a fiscalização vai em cima. O ano passado nós emitimos mais de 1,5 bilhão de multas para aqueles que transgrediram, né, a legalidade e que escolheram esse caminho. Então, conjugando esses fatores, né, nós temos certeza que Mato Grosso vai crescer, está crescendo, né, a logística está melhorando e nós vamos continuar crescendo a passos largos a nossa produção aqui, tão importante para o Mato Grosso, para o Brasil e para o mundo também que precisa de alimentos. Sem dúvida, tem um potencial gigantesco aí no estado e não tenho a menor dúvida que essa meta aí vai ser alcançada antes do prazo até. Mas a gente precisa lembrar que o Mato Grosso também não é só agronegócio, né? A gente tem aí agora um movimento de agregação de valor, né? Porque muito se fala que o Brasil produz muita commodity, poderia agregar valor. E esse é um caminho que o Estado vem tomando. E aí eu queria trazer aqui para a nossa conversa também o Gustavo Pinto Coelho de Oliveira, que é presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso. Gustavo, uma honra ter você com a gente aqui também hoje. Muito obrigado pela tua presença. E já emendando a primeira pergunta para você. Nos últimos meses, o Estado de Mato Grosso passou a buscar, né, uma agregação de valor às commodities através da industrialização. Quais são hoje os principais produtos já beneficiados aí no Estado? Olá, Nicolas, governador e César, um abraço, um prazer poder estar aqui. Nicolas, a fala do governador foi muito emblemática nesse sentido, né? Mato Grosso foi construído por pessoas muito valentes que vieram para cá acreditando que era possível desenvolver atividades econômicas aqui com muito suor, com muita dedicação, mas com muita evolução tecnológica também, né? Por isso que a nossa produtividade do agronegócio, ela é crescente ano a ano, e isso faz com que o Estado cada vez mais se destaque. O agronegócio é um grande potencial do Estado e, a partir dele, nós precisamos aprender a ser mais agressivos no desenvolvimento de outras cadeias. Porque o que acontece no mundo inteiro, né? Você tem uma disputa muito grande pela compra de commodities, a nossa soja, o nosso milho, o nosso algodão, o minério de ferro brasileiro também, que Pará e Minas Gerais exportam, eles são cobiçados por outras nações que não têm essas riquezas, para que eles possam ser industrializados lá e aí gerar emprego, gerar crescimento econômico nessas outras regiões do mundo. Nosso minério de ferro, nossa soja atravessam o mundo de navio para ir parar lá na Ásia, na China e serem beneficiados lá. O nosso plano de desenvolvimento aqui para Mato Grosso, ele envolve a industrialização dessa matéria-prima tão rica que a gente tem aqui no Estado. E não é só na área do agronegócio, que mas já oferece muita coisa. O nosso milho já vira etanol de milho e tem recebido investimentos muito robustos do setor industrial aqui no Estado. A soja vira biodiesel, vira proteína vegetal e depois proteína animal, como também um dos subprodutos da produção de etanol de milho que o governador citou, que é o DDG. Isso vira ração animal, vira carne, e a gente pode aí atingir mercados no mundo inteiro com esses produtos. Mas os desafios são muitos. Primeiro, porque existem concorrentes no mercado internacional que gostam muito de olhar aqui para o Brasil, olhar aqui especialmente para Mato Grosso e tentar nos impor uma pecha de devastadores ambientais, de uma sociedade que não tem muito compromisso com a sustentabilidade. E isso passa muito longe da verdade, né? Um Estado, como você disse aí, que preserva mais de 62% da sua área na configuração original, um Estado que tem uma vocação para a economia verde, com a produção de biocombustíveis, com a produção de energia limpa, porque nós temos aqui, além da matriz hidrelétrica já consolidada no Estado, a gente ainda tem um crescimento franco a energia fotovoltaica e uma possibilidade muito grande de, através de biomassa e outras alternativas, ser um grande fornecedor, maior do que já é, de energia limpa para o mundo inteiro. O grande desafio do Estado
compreender quais são as suas dificuldades e vencer essas dificuldades. Algumas delas, primeiro, logística. O governo do estado tem um programa em andamento, que é o Mais Mato Grosso. O governador disse aqui, vai investir mais de 15% da sua receita corrente líquida, vai investir em estradas, vai investir em infraestrutura de uma maneira geral. Isso vai atender socialmente a população, mas vai atender muito os setores produtivos, porque não tendo logística mais eficiente, nem tem mais competitividade. Os nossos produtos geram mais resultados para os empreendedores aqui em Mato Grosso. E a cada real que o setor público investe, Nicolas, ele atrai cerca de 5 ou 6 reais de investimentos privados. O governo do estado vai investir quase 10 bilhões de reais, maior parte disso de recursos próprios, de superávit gerado pelo próprio estado. Isso acaba atraindo mais investimentos. A gente deve ter aqui, só o setor de etanol deve investir nos próximos anos quase 15 bilhões de reais. A gente tem uma planta de celulose em vias de ser implantada, mais 12 bilhões de reais. Então, a gente espera, até 2030, receber mais de 50 bilhões de reais de investimento. Para isso é fundamental que o governo do estado faça a parte dele, criando essa ambiência de negócio, com infraestrutura, com atendimento às empresas e aos cidadãos, mas também com uma política sólida, que não é só atrair o investimento, é ter regras estáveis para quem está investindo aqui. E aí todos esses setores que eu falei, e também o setor de base florestal, que muitas vezes a gente vê imagens fora daqui, né, como se o setor de base florestal fosse um devastador da natureza. Olha, o setor preserva muita floresta nativa aqui, através de projetos de manejo, são projetos sustentáveis, passa longe, o bom empresário do setor passa longe dessas práticas ambientais nefastas, e eu penso que é isso que quando eu ouço o governador falando de coibir o desmatamento ilegal, de punir aqueles que não respeitam a legislação, isso é um grande alívio para o bom empreendedor, para aquele empresário que é sério, que está preocupado com sustentabilidade, com rastreabilidade dos seus produtos, e sabe que a gente pode conseguir muito mais valor agregado na nossa produção se a gente respeitar regras, né? Então, eu diria para você que todo o setor de economia verde tem muito potencial aqui no nosso estado, com o governo parceiro fazendo a parte dele, ajudando os empreendedores, a gente pode ir além. Uma mensagem clara que a gente passa para o mundo inteiro. Na hora de atrair investimentos, tem que considerar Mato Grosso no cenário, porque não só nós já somos uma potência econômica do ponto de vista da produção agrícola e pecuária, mas também vamos avançar muito nos próximos anos em toda essa agenda de economia verde. E isso é importante para o Estado, a gente respeitar as nossas vocações e ir com velocidade em direção ao futuro, Nicolas. Muito legal. Bom, não tem a menor dúvida que esse é o caminho mesmo, né? Agregação de valor, sustentabilidade é o que o mundo quer, é o que a gente precisa entregar, não dá para fugir muito disso. Eu queria trazer para a nossa conversa aqui também o secretário de Desenvolvimento Econômico, César Alberto dos Santos Costa. Secretário, prazer ter o senhor com a gente aqui também hoje. Já emendando uma pergunta aqui. O Mato Grosso passa por um processo de diversificação da economia, né? É o título aqui da nossa live, Mato Grosso além do agronegócio. Conta para a gente quais são os setores além do agro que já estão se instalando ou que têm alguma indicação que devem se instalar no estado aí nos próximos meses. Boa tarde, Nicolas, boa tarde, governador, Gustavo, a todos que nos assistem. Nicolas, Mato Grosso é um caso diferenciado, né? Eu vou me permitir reforçar algumas coisas que o governador e o Gustavo falaram. Quando o governador Mauro Mendes assumiu, nós não tínhamos um ambiente de negócios aqui em Mato Grosso. Era simplesmente uma desorganização total, não só das finanças públicas, como também das políticas públicas. E aí, desde um primeiro momento, o governador determinou que se construíssem políticas de Estado, e não políticas de governo, porque hoje nós temos Mauro Mendes, amanhã podemos ter outro homem que faça o que já foi feito no passado.
Então, foi trabalhado desde o início com a iniciativa privada, Federação das Indústrias, Federação do Comércio, Federação da Agricultura, Assembleia Legislativa, segmentos organizados, para que a gente pudesse fazer essa revolução que aconteceu nos últimos 2 anos aqui no estado de Mato Grosso. Vou lhe dar como exemplo. Qual empresário que vai vir do sul-sudeste do Brasil para morar em Mato Grosso se não tiver uma educação que funcione para o seu filho, se não tiver uma segurança que dê tranquilidade para ele e para sua família, se não tiver uma saúde que possa atender a ele e aos colaboradores dele? E foi isso que o governo do estado fez. Reequilibrando as finanças, lançou o maior programa de investimento da história do estado, e eu me arrisco a dizer que, em termos percentuais e até valores mesmo, eu não sei se tem outro estado que está fazendo um investimento nesse porte. E isso melhora o ambiente de negócio como um todo. Na saúde, na educação, na segurança pública, na infraestrutura. Hoje, agora estão sendo lançados mais algumas estações, serão 1.600 quilômetros de asfalto sendo feitos no estado. Quer dizer, esse ambiente ajudou a tirar Mato Grosso das trevas. Depois disso, em 2019, foi feita a restituição dos incentivos fiscais. E naquilo que concerne aos incentivos programáticos, Mato Grosso também fez uma revolução, Nicolas. Hoje, os incentivos fiscais de Mato Grosso, além de serem extremamente atrativos, e os percentuais determinados por essa lei, quem decide é um conselho onde participa a Federação das Indústrias, a Federação do Comércio, a Federação da Agricultura, a sociedade civil organizada, junto com o governo do estado, determina os percentuais de incentivo por setor econômico. Isso é muito importante, se chama isonomia. Acabou aquela autofagia que existia dentro da economia mato-grossense de empresas do mesmo setor terem percentuais diferenciados de incentivo fiscal. Então, os nossos incentivos programáticos ficaram extremamente atrativos, exatamente para facilitar a vida do empreendedor. Hoje é uma adesão, acabou a burocracia, o empresário senta na frente do computador, entra na página da Secretaria de Desenvolvimento ou da Secretaria de Fazenda, adere ao incentivo, sem contrapartida, sem termo de adesão, sem ter que marcar audiência com o secretário nem governador. Eu que sou o secretário, fico sabendo no outro mês, quando eu assino uma portaria dizendo quem que aderiu no mês anterior, porque o sistema imprime isso. Então, é transparência, segurança jurídica. Esses percentuais, eles não podem ser modificados, a não ser que sejam para ser melhorados durante 4 anos. Isso dá tempo de você planejar o seu investimento. Então, com todo esse ambiente de negócio melhorados, muitos investimentos que estavam em andamento, mas de forma devagar, ou até paralisados, voltados. Houve um grande incremento, por exemplo, na indústria do etanol de milho. Hoje, Mato Grosso, como disse o governador aqui, o Gustavo, é o maior produtor de etanol de milho. Isso é o quê? Nós estamos transformando proteína vegetal em energia. Nós somos grandes produtores de proteínas animais acabadas, como suínos, aves, o peixe. Nós já fomos o primeiro e eu fiz um compromisso com toda a população, em nome do governador, que nós vamos voltar a ser o primeiro produtor de peixe do Brasil. Fizemos grandes enfrentamentos, Nicolas. O governador Mauro Mendes mudou o critério de muitas licenças ambientais, implementando a autotutela, quer dizer, aqueles empreendimentos de baixo impacto, o próprio produtor, o próprio empreendedor declara que ele vai cumprir a legislação e, obviamente, ele vai ser fiscalizado. Se ele não estiver falando a verdade, ele vai ser sacrificado. Então, houve um grande enfrentamento também para desburocratizar o Mato Grosso. Tem coisas que dependem do governo federal, mas tem coisas que dependem do governo estadual. Então, hoje a nossa junta é uma das juntas referências do Brasil. Nós implantamos todos os guias de trânsito animal no nosso órgão de defesa sanitária, o INDEA, para o peixe, para o boi, para caprinos, enfim, para todos os animais, para todas as proteínas animais. Temos hoje assinatura avançada na junta comercial. Em síntese, foi feito um grande enfrentamento nessa questão da desburocratização para também melhorar o ambiente de negócio. E aí, consequentemente, as boas notícias vão chegando. O ano passado, quando começou a pandemia, nós tínhamos vários encaminhamentos de indústrias, obviamente, sempre ligadas ao agro, porque o empreendedor vem atrás do seu insumo. E o que é que nós temos? Nós temos proteína animal, temos proteína vegetal, temos tecnologia no agro, para que a gente possa agregar valor industrializando.
Então, acho que Mato Grosso é um estado que, como disse o governador, nos próximos 10 anos nós vamos dobrar a nossa produção sem derrubar uma árvore. Um dado, são 24 milhões de hectares, certo? De área degradada de pastagem, isso já levantado, tanto pelo nosso Observatório de Desenvolvimento como o IMEA, que é da Federação da Agricultura, que podem ser incorporados. Nós temos aí o setor do turismo, que a gente pode falar mais para frente, que é uma indústria limpa, que está crescendo muito no estado. Então, eu acho que a gente tem muito a construir no Mato Grosso, muito já foi feito por todos esses matogrossenses e os para que vieram, né? Mato Grosso é um estado hoje que é do brasileiro, né? Todas as raças brasileiras estão dentro do Mato Grosso. E eu acho que isso daí nos permitiu chegar onde estamos, e aí a gente pode chegar muito mais longe. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário. Aproveitando o gancho aqui do etanol de milho, né, que foi tão falado, é importante a gente lembrar, né, que a gente vive essa era aí de carros elétricos, carros híbridos. Agora, se a gente depender de energia suja para gerar essa eletricidade para o carro, não adianta nada. O futuro, realmente, são esses combustíveis renováveis. E eu pergunto para o secretário, qual o estágio de desenvolvimento que está disso? Já é relevante a produção de etanol de milho em relação ao etanol comum da cana? Com certeza. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos 9 usinas em funcionamento, 2 são flex, quer dizer, produzem etanol de cana e etanol de milho, e as restantes produzem etanol de milho. O etanol de cana-de-açúcar é um produto que tem a sua importância também, é um segmento econômico que gera emprego, que gera tecnologia, é altamente sustentável hoje em dia, mas, obviamente, o setor do etanol de milho, pela grande produção de milho que tem em Mato Grosso, né, e por áreas que podem ser incorporadas para a plantação de milho, porque a plantação de cana-de-açúcar ela é limitada num espaço geográfico aqui no estado pela legislação, ele não pode crescer. Então, o etanol de milho vai crescer, já é maior do que o etanol de cana-de-açúcar e vai crescer muito mais. Muito bom. Queria voltar agora para o Gustavo, pegando um gancho da fala anterior, né? Você falou dessa questão da segurança jurídica, que é um ponto chave aqui para os negócios no Brasil, né? Muita gente olha o Brasil como um todo com desconfiança por causa dessa questão jurídica, falta de segurança, e agora aí no Mato Grosso, aliado à concessão de benefícios fiscais, né? Queria entender do ponto de vista aí do setor privado, como que esse conjunto aí de segurança jurídica mais benefício tem ajudado na atração de empresas aí para o Estado? Bom, Nicolas, o histórico aqui no Estado era realmente muito triste, né? Nós tivemos escândalos de corrupção envolvendo os incentivos fiscais, regras muito duras e difíceis de serem cumpridas pelos empreendedores e regras até um pouco obscuras, né? O governador, como empreendedor, é um grande conhecedor desse assunto e eu me lembro ainda na campanha ele falava muito sobre a necessidade de mudar e simplificar essas regras. Hoje o empreendedor, como disse o secretário César, ele tem acesso a um conjunto de regras muito claras, ele faz isso de maneira quase automática e pelo site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a partir daí ele sabe que ele vai competir em igualdade de condições com empresas do mesmo segmento dele, que fazem os mesmos produtos que ele, e ele sabe que é uma regra de mercado, e isso é governo, sabe? Você, ao invés de legislar para o interesse de A ou B, legislar para o conjunto da sociedade, desenvolver o mercado. A gente olha para o agronegócio brasileiro, em especial aqui no Mato Grosso, ele bate recordes de crescimento ao longo dos anos, porque ele tem regras estáveis, né? Uma tributação que muitos defendem no Brasil, que é baixa, mas eu não digo que ela não é baixa, ela é adequada para a competitividade do agronegócio brasileiro e mato-grossense ter uma condição de competir no mercado globalizado. E esse é o papel real dos chamados incentivos fiscais. Você promover condições de competitividade a empresas que vêm aqui para o Brasil, primeiro, né, um país que tem custos absurdos,
Os estudos aí do Movimento Brasil Competitivo mostram que num PIB de em torno de 7 trilhões de reais, o custo adicional de se fazer negócios aqui no Brasil em relação à média dos países da OCDE é de 1,5 trilhão de reais por ano. É isso mesmo, num PIB de 7 trilhões, vencer a burocracia, as dificuldades no Brasil, já custa 1,5 trilhão, é quase um quarto da nossa riqueza, indo por ralo abaixo na forma de ineficiência. E também, taxas de juros adequadas, condições de financiamento adequadas, foi outra das ferramentas que permitiu ao agronegócio ir adiante. Então, quando a gente fala de um programa de incentivos fiscais aqui para Mato Grosso, vamos lembrar, o empreendedor vem para cá, ele não tem os profissionais tão qualificados como a gente encontra hoje no Sul e Sudeste, e que dirá, em outros países do mundo, tem dificuldades do custo logístico, tem uma série de outras adversidades para vencer, e esse incentivo do Estado, ele é muito importante. Agora, se você oferece um incentivo para o empreendedor vir, e depois, no meio do jogo, muda as regras, muda esses percentuais de incentivo, ou pior, tendo atraído o primeiro, você começa a fazer um leilão e dá mais incentivo para outros que vão concorrer com ele, você espanta, pode até ganhar 1 ou 2 investimentos, mas depois você espanta todos os outros que olham e dizem, olha, esse Estado não é sério. Acho que durante muito tempo, o Mato Grosso teve um discurso de que tinha uma política de incentivos fiscais interessante, mas a prática não era essa. Você ia na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e perguntava, o governo fazia todo o receptivo, mas quando você perguntava para os empresários, e olha, gente, empresário ouve é empresário, os empresários falavam mal dos incentivos aqui em Mato Grosso. Acho que hoje só acabou com regras claras. Você perguntar para o secretário de Desenvolvimento Econômico, perguntar para o governador, ou perguntar para o empresário, que é seu concorrente, que atua no mesmo segmento que você vai ouvir a mesma coisa. As regras são essas, você tem que cumprir essas regras e aí tem acesso ao benefício. A importância é que, com isso, a gente atrai investimento a médio e longo prazo. E tão importante quanto esses incentivos e esses benefícios é ter a noção de que há uma política de Estado, como disse o César, de desenvolvimento econômico. Eu faço um reconhecimento aqui, o governo do Estado, excepcionalmente, durante esse período de pandemia, tem tido que ajudar muita gente, sim, com auxílio emergencial, realmente com cesta básica, com necessidades básicas, porque a crise pegou toda a sociedade, o desemprego cresceu de uma maneira geral no país, mas aqui em Mato Grosso ele está muito localizado no setor de comércio e serviços e nas pequenas indústrias. Então, o governo teve que entrar em campo com políticas emergenciais, mas não é a política de curto prazo, o papel desse Estado, o governador sabe disso, e tem políticas estruturantes de qualificação de mão de obra, um grande programa de investimentos, como eu disse, e decisões estruturantes de governo que vão fazer daqui uma terra onde cada vez mais as pessoas vão sentir, primeiro, que o Estado faz o seu papel, mas principalmente vão sentir esse olhar para o futuro, um olhar de otimismo, de desenvolvimento econômico. E aí, todo mundo que vier para cá, o empresário que vem investir, ou até o turista, Nicolas, vão ouvir os mato-grossenses falar mais ainda desse Estado, falar muito bem desse Estado, graças a uma sociedade que sabe o que quer e persegue esses caminhos. Perfeito. Governador, quer comentar também esse assunto da segurança jurídica, que é mais um ponto que deveria ser básico, numa gestão, e que no Brasil, infelizmente, não é. Me conta um pouquinho como é que o senhor tem implementado essa questão da segurança jurídica e os resultados também que o senhor já vem observando aí nesses últimos meses. Olha, Gustavo, desculpa, Nicolas, o que o Gustavo falou e o César também, ele é muito verdade, porque a gente tem que, além de falar um pouco da nossa realidade, a gente tem que compreender um pouco o modelo mental brasileiro, Aqui no Brasil, para que simplificar se pode complicar? Essa é a lógica que usa, em grande parte da administração pública, no país, nas leis brasileiras, tanto que está aí, os nossos tribunais entupidos de processo, uma lei confusa,
Uma Constituição fala uma coisa, aí você tem que fazer uma lei para falar o que está na Constituição, aí faz um decreto para falar o que está na lei, aí depois as leis estaduais, a lei municipal, é confusão para tudo quanto é lado, e no final das contas, isso vira um grande cipó, um grande emaranhado de confusões, e não se cumpre quase nada. Essa é, na prática, o que acontece no Brasil. Então, nós aqui, no Mato Grosso, e eu tenho as minhas limitações, dentro daquilo que a gente pode, a gente tenta fugir um pouco dessa lógica. Né? Para que simplificar se pode complicar? Porque é isso que faz-se no Brasil em muitas áreas, em muitas coisas, principalmente quando se fala de poder público, legislação brasileira. Então, nessa questão dos incentivos fiscais, nós usamos essa lógica, gente, vamos simplificar esse negócio. Se o governo diz assim, eu vou incentivar a indústria de etanol, pronto. Se o Nicolas resolver montar uma indústria de etanol, ele não tem que vir falar com o governador, não, nem com o secretário, não. Eu tenho o maior prazer em receber, o secretário terá o maior prazer, o Gustavo, de receber qualquer empreendedor. Cara, mas né, se ele quer saber, ele entra no site da Secretaria tá lá, o incentivo é esse. Em 48 horas, ele preenche o documento, em 48 horas vai ser deferido ou não. Se é indústria de etanol, ele pode ter certeza que vai ser deferido. Por quê? Porque tem um módulo de incentivo fiscal para a indústria de etanol. Se tem um incentivo fiscal para a área de laticínios, né, produzir produtos derivados do leite aqui no Mato Grosso, entra lá no site, 48 horas vai ser deferido. Ele não tem que vir pedir benção, não tem que contratar aqueles famosos projetos que vai fazer um blá, 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 porque funciona assim, né? O tal de arrima, estudo do IFAM, licenciamento ambiental, o cara, para te cobrar um dinheiro grande, um serviço que ele pode fazer numa semana, ele fala, não, isso aqui demora 6 meses, que vai cobrar 600 milhões de reais, 600 mil reais para fazer aquele serviço. Se ele falar que faz uma semana, você não quer pagar 600 mil reais. Aí ele fala, não, demora 6 meses. Aí, um monte de papel assim, aquela Ctrl-C, Ctrl-V, uma burocracia, uma repetição de coisas que está em tudo quanto é lugar, aí coloca lá dentro do órgão ambiental. Aí, dentro do órgão ambiental, dentro dos órgãos, né, da administração pública, e aquilo demora 2, 3, 4, 5, 6 meses. E aquilo que podia acontecer em um mês, demora 1 ano no Brasil, gente. Essa é a verdade. Então, nós, nessa área do incentivo fiscal, fazemos diferente. Olha, se a regra é essa, a regra é clara, como já dizia alguém aí na área do futebol, está aqui a regra. Se você faz parte desse setor, meu amigo, coloque aqui as suas informações e você vai ter deferido, depois vamos fiscalizar se você está fazendo aquilo que você deveria fazer. Regra simples, regra clara, isso traz segurança, traz respeito, né, e isso gera investimento em qualquer lugar do mundo. Perfeito, governador. Bom, mas nem só de trabalho vive o Estado aí, né? Muito se falou aqui já sobre o potencial do turismo. O secretário disse isso na fala anterior dele. Então, secretário, conta pra gente um pouquinho desse potencial turístico aí do Estado de Mato Grosso e o que vocês estão fazendo para fomentar isso, né? Mesmo num período tão complicado como o que a gente está vivendo atualmente. Realmente, com a pandemia, foi um dos segmentos que foi mais atingido a nível mundial. Mas Mato Grosso é abençoado nisso também. Né? Nós temos belezas naturais aqui que são únicas, temos 3 biomas, como já foi dito pelo governador, Pantanal, Cerrado e Amazônia. Temos a região do Araguaia com praias belíssimas, com atrativos para pesca belíssimos também, como o Pantanal e outros. E o governo do estado tem políticas próprias para isso. Nesse programa de investimentos, Nicolas, o Mais Mato Grosso, estão previstos aí em torno de 300 milhões de investimentos em vários projetos, como orlas, acessibilidades a pontos turísticos, melhoria da conectividade de algumas regiões, a melhoria, transformação de pontes de madeira para pontes de concreto na Transpantaneira, uma série de investimentos que vão ser feitos para melhorar os nossos produtos turísticos e poder receber cada vez mais os nossos turistas. Fora isso, nós lançamos uma série de campanhas exatamente para tentar minimizar esse momento de pandemia. Um deles é o Tudo Isso é Seu, que é para o próprio mato-grossense conhecer o Mato Grosso, né? Muitas vezes a pessoa mora num lugar, viaja para outro estado, né? E não conhece as belezas naturais do seu próprio estado. Temos o Descubra Mato Grosso, uma série de outros programas de divulgação, como matérias jornalísticas, lives, etc.
Temos linhas de financiamento muito atrativas, as duas são trabalhadas pela nossa agência de desenvolvimento, a nossa agência de fomento, a Desenvolve MT. Uma é a MT Tour, que é para financiar pequenos projetos de turismo, e a outra é o Fugetur, que é uma linha federal, que também é aplicada através do nosso Desenvolve MT. O governador agora fez um aporte de 55 milhões na nossa agência de desenvolvimento, para apoiar principalmente esses setores mais atingidos aí na pandemia, como os MEIs, que é o pequeno empreendedor, né? Os bares, restaurantes e os setores de eventos, que, em síntese, giram todos também, foram atingidos pela diminuição do turismo, né? Nós temos um outro programa no estado, que é o Voe-MT, exatamente para aumentar a aviação regional, e é um programa que também vai sofrer melhorias, né? Já está sendo feito um estudo, mas também tivemos uma diminuição dos voos domésticos gigantescos. Tínhamos previsto aqui um voo para a Bolívia, para Santa Cruz, a empresa que tem essa linha aérea também avisou que vai suspender durante o período da pandemia, mas enquanto a pandemia não passa, e graças a Deus, a gente está vendo aí um decréscimo aí dos casos, graças a Deus, o Estado vai estar preparado, certo? Para receber cada vez mais os seus turistas com qualidade, com bons produtos. Eu vou passar a palavra para o governador ali. Por favor, governador. Desculpa, César, é porque o Nicolas perguntou lá, o governador tem tempo para responder mais uma? Falei, o governador vai sair? Eu falei, não. Tem tempo para mais uma? Falei, joia. Desculpa, te interrompi aí. Eu quero dar um depoimento, Nicolas. O setor do turismo tem um carinho especial do governador Mauro Mendes. Os projetos que são feitos pela equipe dele, ele revê um por um, cada pilar, cada piso, ele discute com detalhes, porque ele tem essa visão, essa bagagem internacional, de ver que o turista precisa ter um bom produto para usufruir quando vai visitar um local turístico, para que ele saia dali e aquilo fique na memória dele, na lembrança, com boas recordações. Então, o setor do turismo é muito importante para nós estamos trabalhando com trade, vamos fazer esses investimentos, né? E cada vez mais Mato Grosso vai poder recepcionar melhor o seu turista. Não é só isso não, César. O governador já viajou o mundo, ele gosta de atrair investidores, e aí ele sabe, quando você traz o cara para investir num lugar e não tem alternativa nenhuma para socializar, não tem qualidade de vida, mesmo que o dono do investimento não venha morar no estado, ele olha e fala, pô, como é que meu time vai trabalhar num lugar desse, que não tem ambiência, que não tem lazer no final de semana, que não tem alternativas. O governador é bem esperto, César, ele sabe que o turismo é uma grande ferramenta de qualidade de vida, que gera recursos aqui para o Estado, mas também faz as pessoas falarem bem do Estado, né? Com certeza. As missões do governador, e eu queria que ele comentasse isso. Não é assim, Mauro, quando a gente chega nos lugares, a gente fica olhando, né? As pessoas aqui estão felizes, né? Gustavo, é aquela máxima, né, que existe, aí acho que muita gente conhece essa frase, né? Nenhum lugar pode ser bom para o turista se ele não for bom primeiro para quem vive naquele lugar. Então, assim, o maior papel é você criar opções de lazer, de entretenimento, que possa ser boa para quem vive na região, quem vive na cidade, quem vive no estado. E se for bom para mim, para você, que vive aqui, para o César e para tantos milhares de mato-grossenses, vai ser bom para os paulistas, vai ser bom para os mineiros, para os goianos, vai ser bom para qualquer brasileiro. E se for bom para qualquer brasileiro, se for atrativo, um dia desses agora, no sábado passado, eu estava com o secretário de obras olhando algumas obras de infraestrutura que nós queremos fazer ali na região que nós temos aqui, depois de Chapada dos Guimarães. É um parque nacional do governo federal que nós temos aqui próximo. Inclusive, eu pedi para o ministro, né, falei com ele, Ricardo, muito carinho, com muito respeito, eu pedi a ele e falei, ministro, não quer passar esse parque para o governo do estado? Eu tenho algum recurso, tenho, aliás, um razoável recurso, quero investir muito no turismo desse parque. E aí eu fui lá num local chamado Morro de São Jerônimo, que eu já vim falar muitas vezes, né, mas eu nunca tinha ido lá. E lá não é uma coisa fácil, mas aí quando nós estávamos de helicóptero voando alguns locais, vendo algumas obras de infraestrutura, uns locais de difícil acesso,
por isso nós fomos até de helicóptero, que é uma estrada nova, então tem regiões que a gente estava com a equipe de engenharia, eu, o secretário de obras, e aí nós passamos lá, o piloto disse, vamos passar nesses locais aqui, o senhor conhece? Eu falei, não conheço. Cara, nós paramos nesse tal Morro de São Jerônimo, algo assim encantador. Eu, graças a Deus, tenho certeza muito de vocês que nos veem, nos ouvem agora, né, já tiveram a oportunidade de conhecer lugares encantadores ao redor do planeta. Esse lugar é encantador, uma vista maravilhosa, ali deve ter um pôr do sol único, uma vista, assim, de uma planície, de uma região montanhosa, lindo. Só que você tem que caminhar 12 quilômetros para chegar lá. Lá tinha 3 pessoas, quando eu cheguei lá, por volta de 11 horas num sábado. Um guia e 2 paulistas, um casal de jovem, na parte de 20 anos de idade. Claro, porque caminhar 12 quilômetros, como é que pode um negócio desse? Então, esses equívocos na área de turismo, que o Brasil comete muito, que ele tem grande potencialidade, tem lugares lindos, maravilhosos, mas a infraestrutura é precária, é ruim. E infraestrutura é papel do Estado, é papel do governo fazer isso, né? Criando a questão da acessibilidade, do maior conforto, que achar que turista vai vir aqui para caminhar 12 quilômetros, só um casal de jovem, igual aquele ali, que devia ser atleta, esportista, né? Porque é 12 quilômetros para ir, 12 quilômetros para voltar. É uma loucura um negócio desse. 2 horas caminhando para ir, depois mais 2 horas, 2 horas e meia para voltar. Então, nós queremos fazer isso no estado de Mato Grosso, nós temos muitas belezas, nós temos cachoeiras aqui, são centenas de cachoeiras lindas, nós temos o Pantanal, nós temos o bioma amazônico, nós temos o rio Araguaia, todo aquele bioma ali do Araguaia, né? Então, assim, agora, precisamos entender como é que funciona a cabeça do turista brasileiro e mundial, fazer os investimentos corretos, criar uma ambiência que cria qualidade de vida para as pessoas, criar alternativa, porque ninguém vai viajar para o outro lado do mundo para fazer uma coisa só, você quer ter opções, né? Porque às vezes você gosta de uma coisa, o seu filho gosta de outra, se você vai com um casal de amigos, um gosta, um dia vai para um lado, vai para outro, agrada um dia, agrada outro no outro, então você tem que criar essas alternativas, criando ambiência, fazendo infraestrutura, facilitando a vida, e é um pouco disso que a gente acredita que Mato Grosso, além do grande agronegócio, nós temos aqui grandes oportunidades para investimento no turismo. E pode escrever aí, viu, Nicolas? Se Deus quiser, em alguns anos, nós vamos ter orgulho do turismo, nós vamos ter no Mato Grosso. Até porque existe uma tendência mundial, eu vi um estudo nesse sentido, que a população do planeta está um pouco cansada daquele turismo, né, americano, da Disney, que vai cansando, né, de conhecer a velha Europa. Então, lugares exóticos, lugares diferentes, lugares, né, que tem belezas naturais, elas estão encantando cada vez e atraindo cada vez mais público, né, e nisso o Brasil tem, e Mato Grosso tem muita coisa bacana para mostrar para os brasileiros e para qualquer cidadão do mundo. É isso aí, governador. O senhor já respondeu, na verdade, parte da última pergunta que eu ia fazer para o senhor, que o senhor pegou aí o estado e metade da tua gestão foi em meio à Covid, o que prejudicou demais o setor do turismo, né? Muitos hotéis aí não conseguiram resistir sem clientes. Queria saber do senhor, se o Estado já está se preparando desde já para esse mundo pós-pandemia, que o senhor citou bem, não vai mais ser dentro de um museu, não vai mais ser aglomerado, vai ser a tendência realmente em lugares abertos, natureza. A tendência é que seja um outro tipo de turismo. O senhor acredita realmente que o turismo vai ser diferente? E o que o Estado já está fazendo para se preparar para esse novo momento? Olha, primeiro, Nicolas, assim, essa expectativa, né, que nós temos do chamado pós-Covid, que era para ter acontecido ano passado, né, depois do pico ali no mês de junho, julho, né, e aí a coisa foi caindo devagarzinho, foi caindo, estabilizou baixo, e aí começou a crescer de novo. Então veio a segunda onda, então nós estamos agora com a expectativa do pós-Covid com a vacina. A vacina era para avançar bem nesse primeiro quadrimestre, até o mês de maio, mas as últimas informações, elas dão conta de que não vai acontecer conforme se divulgou inicialmente, o cronograma da entrega das vacinas não está acontecendo conforme nós gostaríamos, todos os brasileiros gostariam, pelo menos a maior parte dos brasileiros gostariam.
e isso está atrasando essa retomada da economia brasileira. Eu vou dizer aqui, Nicolas, uma frase que eu repito ela desde 2014. O Brasil entrou em crise ali em 2013, logo depois das eleições, 2014, e eu falava assim, olha, gente, se nós não tomarmos cuidado, pode acontecer no Brasil o mesmo fenômeno que aconteceu na Argentina. Entrou em crise no início dos anos 2000 e nunca mais reencontrou o caminho do crescimento. O Brasil tem muitas potencialidades, tem. Muita gente fala, mas o Brasil é diferente. Eu falei, claro que o Brasil é diferente. Já tem 7 anos de crise, com baixo crescimento, com a economia meio estagnada. Se não fosse o agronegócio e a demanda, né, de crescer de alimentos no mundo, nós teríamos aí grandes confusões, grande desemprego, grandes déficits na balança comercial e grandes consequências muito piores no nosso país. Então, nós precisamos encontrar logo esse caminho do crescimento econômico, nós precisamos logo fazer medidas para que esse pós-Covid, né, que é a crise do momento, né, aqui no Brasil, a senhora, um motivo ou outro, sempre tem uma crise. A crise política, o mercado até precificou, porque todo dia uma confusão, toda semana uma confusão, né, de impeachment de presidente, as confusões geradas aí no cenário macroeconômico da política brasileira, sempre tem. Então, o mercado meio que já acostumou com isso, já não dá muita bola, não, já deixou a política um pouco de lado. Mas nós queremos sim, né, nesse pós-Covid, né, indo objetivamente na sua resposta, pergunta, né, o turismo ele precisa ter mais investimento. Dentro desse contexto que eu falei anteriormente, o governo do Estado ele está focado em criar infraestrutura pública para melhorar as condições de acesso, de presença nos pontos turísticos, potencializar aquilo que já é bom. Nós queremos investir naquilo que é bom, áreas que têm potencial, que já tem algum tipo de turista que já vai ali. O que nós podemos fazer com o dinheiro público, que graças a Deus nós temos para investir no estado de Mato Grosso, nós vamos investir nesses pontos para facilitar o acesso, para melhorar as condições da presença dele ali, para tornar mais aprazível e com certeza isso vai fomentar nos próximos meses, nos próximos anos. E nós temos exemplos exitosos disso, né, Nicolas? Está aqui, ó, bem vizinho de nós, no Mato Grosso do Sul, de nós aqui, é bonito, a cidade bonita, foram longos anos de investimento, qualificou os ambientes, e nós temos lá um turismo excepcional. Nós temos aqui pertinho de nós, aqui em Cuiabá, uma cidade chamada Nobres. Cara, dizem que até eu, que sou governador, tenho que confessar, não fui lá ainda, né? E não é vergonha falar a verdade, né? Então, assim, mas não tem infraestrutura nenhuma, todo mundo fala, governador, lá não tem nada, é lindo, é bonito, é maravilhoso, mas um tiquinho de turista, por quê? Porque não tem infraestrutura. Então, eu tenho falado para o César, falado para as pessoas que trabalham conosco, Chapada do Guimarães aqui, pertinho de nós, o Pantanal, todos os nossos biomas, todas as nossas riquezas. Agora, a infraestrutura ainda é muito precária. Então, é esse o desafio, é nessa linha de investir, porque quando o governo investe corretamente, ele cria ambiência de negócio, ele estimula os investimentos privados, ele traz segurança. E esses investimentos não é só no turismo. Você tem que fazer investimento na sua infraestrutura para chegar nesses locais, você tem que fazer investimento na sua polícia para que a segurança pública funcione corretamente e você dê às pessoas essa sensação, a gente tem tão pouco no Brasil de se sentir seguro frente a esses desafios da segurança pública. Então, nós estamos trabalhando todos os pilares, por isso que o nosso programa de investimento ele tem 12 pilares e tem investimento em todos eles. E aí o grande mérito desse governo, da nossa administração, foi construir as condições fiscais para que nós pudéssemos falar com convicção e com clareza e com verdade que nós temos dinheiro para investir nesses 12 pilares, nessas 12 áreas, né? Não dependemos aqui de financiamento. Claro, vamos buscar financiamento se tiver. Né? Temos aí grandes notícias para a fiscal de Mato Grosso esse ano. Em breve você vai ficar sabendo, né? Já está lá no Tesouro o nosso balanço, nós temos aí uma expectativa muito grande de o Mato Grosso sair do rate C, hoje passar para rate A do Tesouro Nacional, vai ser um dos poucos estados, acho que é 1 ou 2 que tem aí no Brasil, o Mato Grosso vai ter a melhor classificação de risco, né? Porque fez a lição de casa na área fiscal e hoje tem dinheiro próprio para investir, mas nós vamos buscar fazer aí um funding, investimento de longo prazo, nessa infraestrutura turística também, e aí criar um grande caminho para essa grande potencialidade que é o turismo ecológico, ambiental e sustentável que nós temos no Mato Grosso.
É isso aí. Muito bem, essa conversa está ótima. Acho que a gente teria muito mais coisa para conversar aqui, mas o nosso tempo já está se encaminhando aqui para o final. Mas antes de encerrar, eu queria fazer uma rodada aqui de considerações finais. Vou começar pelo governador, que está com a agenda apertada aqui. Então, governador, queria agradecer mais uma vez aqui a tua participação nessa live. Eu acho que foi um bate-papo riquíssimo aqui para todo mundo, aqui para os nossos espectadores. Então, queria agradecer aqui em nome do Valor a tua presença e já encaminhar aí tuas considerações finais. Tá ótimo, obrigado, Nicolas, obrigado, Gustavo, César e todos do Valor, todos aqueles que nos acompanharam, todos aqueles que eventualmente possam ver e ouvir aquilo que nós estamos falando. Primeiro, dizer que falamos a verdade, falamos aquilo que nós acreditamos, falamos aquilo que nós sentimos e que estamos fazendo aqui no estado de Mato Grosso. Estamos aqui nesse canto do Brasil, região centro-oeste, centro da América Latina. Era um canto que ficou durante décadas esquecidas, como ainda existem cantos desse Brasil esquecidos, perdidos e com grandes oportunidades. Mato Grosso é um estado de grandes oportunidades. Eu cheguei aqui exatamente 40 anos atrás, cheguei aqui em janeiro de 1981, fiz faculdade aqui e, olha, acabei virando governador desse estado. Então, pode acreditar em Mato Grosso, aqui é um estado de oportunidades no agronegócio, na mineração, na geração de energia, no turismo, no comércio, nas obras públicas. Gente, está faltando boas empresas. Se é mal empresa, pelo amor de Deus, não venha não para Mato Grosso. Mas boas empresas podem vir para Mato Grosso. Nós vamos ter esse ano, para você ter uma ideia, Nicolas, em torno de 1.600 quilômetros de rodovias novas sendo asfaltadas. Chão, terra virando asfalto. Pontes, nós temos um programa de 5.000 pontes de madeira virando pontes de concreto. Nós temos grandes pontes de 400, 600. Temos uma ponte aí de mais de 1.200 metros para ser construída. Então, nós precisamos de grandes empreiteiras, de boas empresas da construção civil. Nós temos escolas, hospitais. Nós vamos ter até o final do ano, se Deus quiser, 6 hospitais novos sendo construídos no Mato Grosso. Então, é um grande volume de oportunidades, tanto na área pública quanto na área privada, grandes empresas vindo para Mato Grosso, a indústria de etanol, a indústria de transformação do agronegócio. Nós temos aqui grandes oportunidades. Acredite em Mato Grosso, como muitos acreditaram, e você vai ver que Mato Grosso vai ser aí uma terra que vai abençoar todos com trabalho, com oportunidades. E o governo que eu represento nesse momento, como cidadão e como governador, pode ter certeza que vai ser parceiro, fazendo a sua parte, devolvendo aquilo que é arrecado em forma de serviços, cumprindo o seu papel como regulador da sociedade, que cobra impostos, mas tem o dever de prestar serviço para o cidadão, para a sociedade, para o setor produtivo, e assim a gente cria uma ambiência que vai estimular o investimento privado e o crescimento do Mato Grosso e de todos os brasileiros e mato-grossenses que para cá vieram e para aqui estão. Grande abraço, obrigado pela oportunidade. Obrigado mais uma vez, governador. Secretário, queria agradecer também a tua participação aqui e já te convidar também a fazer as considerações finais. Bom, Nicolas, e todos que nos escutam, que nos assistem, é uma alegria, um prazer estar aqui, nos colocamos à disposição. Venha para Mato Grosso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso e sua equipe está pronta para lhe atender, você é empreendedor, você é turista. Mato Grosso é um estado com oportunidades, como disse o governador, infinitas, porque tudo pode acontecer no mundo, mas ninguém vai parar de comer. E aqui nós produzimos alimentos, certo? É uma economia que não para, é uma economia que é necessária, que é prioritária para todo o mundo. Em termos do turismo, nós temos grandes paisagens, grandes obras em andamento e vamos poder recebê-los sempre de braços abertos. Muito obrigado por tudo e venham conhecer Mato Grosso que você não vai se arrepender. Obrigado mais uma vez, secretário. Fechando aqui a nossa rodada, Gustavo, por favor. Bom, Nicolas e todos que estão aí nos assistindo, uma mensagem muito importante, nesse tempo tão difícil de pandemia, muitos empresários estão tendo que repensar os seus negócios, estão tendo que partir para outras atividades, buscar novas oportunidades. Eu não tenho dúvida, como presidente da federação e empresário aqui no estado,
de que o Estado tem muitas oportunidades em diversas áreas, em todas as áreas. Um trabalho bem feito, um trabalho consistente aqui na Federação das Indústrias de defesa do setor industrial, mas muito mais do que defesa, o apoio ao desenvolvimento do setor industrial. Então, acho que o governador já falou tudo, o secretário César também, sobre a parte do Estado, mas também o Sistema Federação das Indústrias está à disposição de todos vocês que quiserem vir para cá. A gente pode apoiar muitos empreendedores de todas as áreas. A gente tem um observatório da indústria aqui que identifica e mapeia oportunidades de negócio em todos os segmentos da economia, porque nós vimos aqui, né, é uma economia muito verticalizada. Então, lá do milho até a energia, o etanol de milho, um monte de oportunidades esperando todos vocês. Serão muito bem-vindos aqui. E, como mato-grossense de coração, agradecer, Nicolas, a vocês a oportunidade da gente falar bastante e falar bem do nosso Estado, que tanto orgulho traz a todos nós. Um abraço a todos. É isso aí, nós é que agradecemos aí a disponibilidade de vocês. Muito bem, gostaria de agradecer então mais uma vez a presença do governador Mauro Mendes, do secretário de Desenvolvimento Econômico César Alberto dos Santos Costa e do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, Gustavo Pinto Coelho de Oliveira. Foi uma honra estar com vocês aqui hoje e até a próxima. Muito obrigado aí pela audiência.